Olá, alunos, dando continuidade à aula, tá? Hoje a aula Ciclos Biogeoquímicos, continuando, né? A última aula foi sobre o ciclo do carbono. Então, só recapitulando, ciclos biogeoquímicos, o que isso significa? Eles são ciclos, né, que são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. Então, esses ciclos, eles reciclam os elementos químicos da natureza. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. Ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Então é graças aos ciclos biogeoquímicos que os elementos que constituem os seres vivos, que são importantes para os seres vivos, eles entram e saem, passando pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Beleza? Bom, só voltando, né, sobre o ciclo do carbono para não esquecer. Então eu falei na aula anterior e esse ciclo está presente na estrutura de todas as substâncias orgânicas, ou seja, o carbono ele faz parte de todas as estruturas, né, todas as substâncias orgânicas. O reservatório principal é a atmosfera, né, que é rica em CO2. Ele entra no ciclo pela fotossíntese, lembra o processo de fotossíntese que capta o CO2? E sai do ciclo através da respiração, da decomposição e da combustão. O ser humano, né, ele aumenta a liberação de CO2, então ele tem um impacto sobre a liberação de CO2, que é um impacto negativo, devido ao consumo de combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis liberam uma quantidade muito grande de CO2. Além disso, o ser humano interfere com queimadas e até com as indústrias que poluem a nossa atmosfera. Então, a consequência do exagero de carbono na atmosfera é o efeito estufa e o aquecimento global. Aí a aula de hoje ela entra no ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele é um elemento super importante para os seres vivos. No outro slide eu vou explicar alguns detalhes. Então, o que vocês precisam entender? Que o nitrogênio ele está em grande quantidade, principalmente, né, na atmosfera. Em torno de 79% do ar atmosférico é composto por nitrogênio. E o nitrogênio é tão importante para os seres vivos, só que ele não entra diretamente, né, na maioria dos seres vivos. Por quê? O nitrogênio ele depende de bactérias que façam a fixação dele, que tirem ele da atmosfera, tá? Então, na primeira etapa que a gente tem as bactérias fixadoras de N2 no solo, ou seja, essas bactérias elas retiram o nitrogênio atmosférico e colocam no solo para que as plantas consigam absorver. Mas essas bactérias, antes da planta absorver, delas conseguirem disponibilizar, essas bactérias fixadoras elas vão fazer o produto chamado amônia, que é o NH3. Então, a bactéria fixadora converteu N2 em NH3. Esse NH3, algumas plantas absorvem um pouco, né? Não é muito. Então é aí que entra um outro grupo de bactérias, que são as nitrossomonas, que elas pegam a amônia e convertem em nitrito, que é o NO2, tá? Esse processo é chamado de nitrificação. Mas o nitrito ele está disponível para a planta? Ela consegue absorver o nitrito? Ainda não. Aí entra um outro grupo de bactérias importante, que é a Nitrobacter, que vai converter o NO2 em N3, que é o nitrato. E o nitrato sim pode ser absorvido e aí a planta adquire esse nitrogênio. Ah, mas todo esse caminho para a planta adquirir o nitrogênio? Através do atmosférico é um caminho mais longo. Algumas plantas conseguem fazer esse processo de uma maneira mais curta pelas bactérias fixadoras. Mas por que esse nitrogênio tem que entrar na planta? Porque a planta, lembra da cadeia alimentar? Ela é o produtor. Então a gente precisa ter o que? O fornecimento do nitrogênio para quem? Para os animais, para os outros que vêm na cadeia. E esse nitrogênio ele vai sendo passado na cadeia alimentar.
tá? Porque o nitrogênio ele é fundamental para a constituição do DNA, que são os ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. Então, o nosso corpo ele precisa de nitrogênio tanto para o DNA quanto para o desenvolvimento muscular e de estruturas, tá? O animal, depois que ele morre, ele libera esse nitrogênio também, né? E através dos decompositores também vai produzir amônia. Então esse é o processo global. E o nitrogênio que está sobrando ali no solo, que a planta não está usando, que não tem, digamos, uso imediato, algumas bactérias que são as desnitrificantes ou denitrificantes, ela devolve o nitrogênio para a atmosfera, tá? E isso então faz com que ocorra o ciclo do nitrogênio. Aí aqui a parte importante, né, que eu falei, a importância do nitrogênio nos animais. Então, para a produção de aminoácidos, que são as proteínas podem atuar, né, como enzimas, estrutura de tecidos e órgãos, defesa do organismo, como hormônios. Então, as proteínas elas são de suma importância para os seres vivos e só é possível construir proteína se tiver nitrogênio. E o nitrogênio ele precisa entrar de alguma forma na cadeia alimentar e ele entra na cadeia alimentar através do ciclo do nitrogênio, onde as bactérias retiram da atmosfera esse nitrogênio, transformam esse nitrogênio para que as plantas possam absorver e só então entrar na cadeia alimentar. Bom, aí temos um outro ciclo, que é o ciclo do oxigênio, desculpa. Então, passado o ciclo do nitrogênio, agora a gente tem o do oxigênio. Lembrando que esses 3 ciclos iniciais, né, do carbono, nitrogênio e oxigênio, eles acontecem principalmente por meio da atmosfera, né, porque eles estão ali na atmosfera. Então, os seus 3 reservatórios principais, a gente tem primeiro a atmosfera, que rodeia, né, a biosfera, que são os organismos vivos, né, e os seus ambientes, e a litosfera. Então, o oxigênio pode ser encontrado tanto na atmosfera, quanto nos seres vivos, como na litosfera, no solo, nas rochas, né? Então, esses são os 3 reservatórios principais. E o oxigênio é um dos elementos mais importantes, né, no planeta Terra, um dos 20 elementos que são essenciais à vida e é extremamente abundante e é responsável por mais da metade do peso da biosfera, certo? De tanto oxigênio que a gente vai ter então incorporado aí nos seres vivos. E o oxigênio ocorre em todas as divisões da biosfera, sendo atmosfera, hidrosfera e litosfera. Ou seja, a gente tem ele nos seres vivos, tem na atmosfera, né, no ar. O oxigênio pode estar lá na hidrosfera, o oxigênio da água, né, que os peixes, os seres aquáticos utilizam, e na litosfera, que são nas rochas e no solo. Esse é o ciclo bem simples, né? Então a planta adquire o gás carbônico através da fotossíntese, libera oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio atmosférico ele é utilizado através do processo de respiração, onde o animal, né, o ser vivo, ele adquire o oxigênio e libera o gás carbônico, que volta para a fotossíntese e isso mantém o ciclo. E tudo isso acontece graças à presença do sol, porque sem a luz solar a fotossíntese não ocorreria. Então a gente precisa ter luz solar para que ocorra a fotossíntese, para que o gás carbônico entre na fotossíntese e seja liberado o oxigênio, tão importante para a respiração e para a geração de energia no organismo. O outro ciclo é o do fósforo, que é um ciclo bem simples, né, curto, porque o fósforo normalmente ele vai estar lá no solo e as plantas utilizam o fósforo para se desenvolver. E aí os organismos que comem a planta vão adquirir esse fósforo. Aí depois, através das fezes ou através, né, do processo de decomposição, esse fósforo volta. Uma outra parte do fósforo que está no solo, ela é perdida através da lixiviação, que é quando cai a água da chuva e leva esse fósforo para baixo. E no final de tudo, o fósforo ele vai se depositar no mar, né? Porque a água vai levar ele e com o passar do tempo ele vai para o mar. E no fundo do mar ele vai formar um grande reservatório. Com o passar do tempo, milhões de anos, movimento de placas e tudo mais,
vai se formar uma rocha nesse fundo do mar e essa rocha pode aflorar, liberando novamente o fósforo que vai ser liberado, né, da rocha que vai para o solo e mantendo o ciclo. Então é um ciclo bem mais simples. E o outro também simples é o ciclo do cálcio, onde através, né, de um processo da chuva, né, com ácido carbônico que danifica uma rocha, ocorre a liberação de cálcio. O cálcio também vai sofrer lixiviação, né, vai ser arrastado até chegar no oceano. No oceano ele vai ser utilizado por animais, né, que são essas conchinhas aí, a estrutura de esqueleto, e com o passar de milhões de anos também vão sedimentar e formar uma nova rocha. Essa nova rocha ela vai ser usada principalmente pela agricultura, né, que vai ser o calcário, que é jogado no solo. E por que calcário no solo? Para liberar cálcio, para que as plantas possam adquirir o cálcio, fazer fotossíntese, desenvolver. E esse cálcio também vai ser absorvido através da alimentação. Então, quando a gente come plantas bastante verdes, a gente tem uma grande quantidade de cálcio. Não é só no leite que tem cálcio, mas nos vegetais também. E esse cálcio, então, vai para os nossos ossos, fica no sangue e ajuda na estrutura do corpo. Quando o animal morre ou a planta morre, os decompositores fazem a liberação e o cálcio volta para o solo, mantendo o ciclo do cálcio. Bom, os exercícios correspondem, né, de hoje corresponde ao módulo 13 e 14, a página é 154, 155, 156. Espero que tenha entendido. Até a próxima, galera!